Então, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Darlan Sampaio e eu vou apresentar agora sobre a evolução humana, né, um pequeno trajeto até o surgimento do nosso gênero Homo, né. Esse cara aqui, Walter, ele publicou esse artigo chamado "E no princípio era um macaco", né, e eu vou falar um pouco agora sobre isso. Pode passar. Bom, nós somos, sem dúvida, o resultado de um processo natural de modificação ao longo do tempo, assim como as demais criaturas vivas, certo? No nosso caso, a partir de um grande símio, né? Antigamente, obviamente não era como esses símios, como orangotangos, chimpanzés como nós conhecemos hoje, né? Eram diferentes, né, na estrutura e tudo, e nós provavelmente partimos de um grande símio do passado. Em outras palavras, nós podemos dizer, sim, que viemos do macaco, só que por curvas sinuosas, né? Não é como aquela imagem que é erroneamente mostrada na internet, né, que a gente vê em livros também, em que vai numa escala, macaco até o homem, né? Não é bem assim. Bom, a nossa linhagem evolutiva, ela se separou há 7 milhões de anos do ancestral em comum que dividimos com os chimpanzés, certo? Vale ressaltar também que chimpanzés atuais resultaram, certo, também de um processo de 7 milhões de anos e que os bonobos divergiram dos chimpanzés há 2,5 milhões de anos, né? Então, os chimpanzés, eles são primos distantes de nós, porque nós evoluímos ao mesmo tempo, quase que ao mesmo tempo. Teorias no mundo acadêmico, elas não têm a mesma conotação para leigos. Quando a gente fala, por exemplo, teoricamente assim, né? Como diz no artigo, é muito comum alguém dizer sobre um acontecimento futuro no seu dia a dia, em teoria ou teoricamente, né? São expressões que denotam um certo pessimismo ou, no mínimo, uma certa dúvida sobre alguma coisa, né? Sobre algo esperado, que vai de fato ocorrer. Só que muito pelo contrário, já que leis estão restritas às ciências exatas, o corpo de conhecimento mais importante que se pode gerar nas ciências naturais é exatamente uma teoria. Bom, a robustez de uma teoria, ela é medida exatamente pela quantidade de fatos que ela prevê e explica, certo? Diferentemente do que dizem, do que acredita-se, né? A teoria, ela é embasada justamente em fatos, né? Em registros fósseis, entre outras coisas. Bom, na década de 1970, houve uma grande descoberta, né, de fósseis datados de 4 milhões de anos, né? E a partir daí, então, observações de características físicas e comportamentais do Homo sapiens e seus parentes mais próximos ainda existentes, né, que hoje são os bonobos, os orangotangos, os chimpanzés, que nossa saga seguiu da seguinte forma: a fixação da bipedia, depois veio as ferramentas de pedra, né, a construção dessas ferramentas, consumo de proteína animal, né? O cérebro grande e complexo, uma fixação de capacidade de significação no cérebro, revolução criativa e tecnológica e, por fim, a ocupação de todo o planeta. Bom, cada nova característica bem-sucedida, de certa forma, atrapalha o surgimento de outras posteriormente, né? A gente pode dizer isso porque, realmente, se existe uma característica que é bem sucedida, como ela já está saindo bem e o indivíduo está sobrevivendo, vai acontecer de que não vai haver uma necessidade de estar melhorando, justamente porque está dando muito certo, né? Só que isso também não vai impedir que surjam certas características, como, por exemplo, um canto diferenciado de um pássaro, né? Que pode atrair melhor e mais fêmeas. Bom, a evolução não tem projetos, ela simplesmente vai acontecer. Bom, a bipedalia ou bipedalismo, né, que é a locomoção ereta vertical, é um tipo de postura no deslocamento raro no reino animal, como foi falado pelo Eza. Nós somos os únicos primatas com bipedia, talvez o mais importante marcador da nossa linhagem evolutiva, certo? Nós temos aqui a imagem de um corredor, né, um caso claro de bipedia, onde ele tem todo esse aparato físico, né, esse esforço e esse equilíbrio, graças à bipedia.
Bom, acreditava-se em meados da década de 70 e 80 que todas as qualidades que nos diferenciavam dos demais primatas surgiram ao mesmo tempo, né? Só que não. Sabe-se hoje o seguinte, só que a descoberta de fósseis de Australopithecus afarensis, que é a Lucy, né, muito conhecida, foi encontrada na Tanzânia e Etiópia, mostrou que a bipedia procedeu o cérebro grande e a capacidade tecnológica. Sabe-se hoje que não foi a capacidade de construir ferramentas que forçou o bipedalismo, né, como muitos acreditavam de Darwin até mais ou menos a década de 70. Acreditava-se que o bipedalismo surgiu por conta da construção de ferramentas, né? Os primeiros bípedes, logo, os primeiros hominíneos, chamados assim, por que hominíneos e não hominídeos? De acordo com a literatura, hominíneos são todos aqueles gêneros que procederam o gênero Homo e que resultou em nós humanos, né? Surgiram por volta de 7 milhões de anos, né? Sahelanthropus tadensis. Os primeiros hominíneos eram como verdadeiros chimpanzés de pé, né? Os dentes, né, deles eram tão primitivos assim como seu crânio, e isso gerou umas dúvidas em muitos cientistas se aquele de fato já era um primeiro possível ser humano atual, né, ou se era somente mais um primata daquela época. Aqui é uma montagem da Lucy, né, de acordo com os registros fósseis dela, certo? Que provavelmente ela era assim. Os primeiros bípedes, de 7 a 2,5 milhões de anos atrás, eles mantiveram um hábito arborícola, só que com acessos cada vez mais frequentes ao solo, né? No começo eles não eram já definitivamente terrestres. Eles ainda mantiveram o hábito terrestre arborícola, né? Com base em observações, cientistas supõem o seguinte, que o bipedalismo pode ter surgido não com a intenção locomotora, mas postural, né? Acredita-se que eles, primeiramente, se esticavam nas árvores e, para isso, eles tinham que ficar na posição ereta, né? Por isso que diz que a intenção primeira era postural, era para alcançar, por exemplo, um fruto mais alto e não locomotora, né? Volta só uma. A locomoção bípede vertical veio surgir há 2,5 milhões de anos, né, mais ou menos junto com o surgimento do gênero Homo na África. E a partir daí, nosso corpo passou até uma proporção atual do tronco, braços e pernas, né? Foi quando as pernas ficaram mais alongadas do que os braços, né? Todo aquele aparato físico que nós temos hoje. Aqui é um esquema, deslocamento nodopedálico em chimpanzé. Por que nodo pedálico? Que é porque ele usa esses nódulos aqui da mão para se apoiar, certo? Aqui é a fotografia de um raio-x do chimpanzé e aqui a diferença com do ser humano, né? Nós podemos perceber que do chimpanzé existe vertical, né? Enquanto aqui nós temos uma certa curvatura, um certo ângulo. Isso auxilia em quê? Favorece a postura ereta no humano, permitindo consequentemente uma bipedia sustentada. Aqui é outra imagem do esqueleto parcial, né, de um Australopithecus afarensis. Foi encontrado em 1974 na Etiópia, né, comparando com o ser humano hoje. Bom, aqui nós temos os principais hominíneos ao longo da história evolutiva humana, né, uma pequena lista, onde nós podemos encontrar ali os Sahelanthropus, que é datado de 7 milhões de anos, e aqui a região que foi encontrado, Taurus malares, Chad. Aqui o Australopithecus africanos, com 3 milhões de anos, né? Homo habilis, entre 2 e 1,7 milhões de anos, até chegar em nós, Homo sapiens, que é atualmente. Bom, os primeiros bípedes. Exatamente há 2,5 milhões de anos, a África começou a apresentar a configuração paisagística atual, como foi comentado anteriormente, que antigamente mesmo não era estilo savana, eram mais florestas, certo? Só que com todas aquelas eras geológicas, aquela mudança climática, aconteceu essa diminuição de mata, né? E ficou muito poucas árvores, e assim eles tiveram que arranjar uma forma, né? E se adaptaram para tal ambiente.
né? Possivelmente com essa alteração paisagística, essa alteração desempenhou um papel importante na história evolutiva dos primatas. Quanto à fabricação de ferramentas e consumo de proteína animal, desde Darwin até meados de 70, né, como comentei há pouco tempo, acreditava-se que a bipedalia tinha relação direta com a fabricação de ferramentas, só que há uma diferença temporal de 5 milhões de anos de um para o outro, né? O desenvolvimento cerebral e a capacidade motora proporcionou a fabricação de ferramentas, né? Então ele começou a andar e só depois de uma capacidade motora melhor, relacionado também com a encefalização, né? Um pouco do aumento cranial, que eles começaram a lascar pedras, né? Primeiramente, eles lascavam simplesmente ao acaso. Eles não tinham a intenção de fazer algo pontiagudo. Mas aí eles foram percebendo que aquilo foi sendo aprimorado, né? Eles foram aprimorando isso para conseguir se alimentar melhor e caçar. Desde 1980 ficou claro também que os primeiros lascadores não dispunham de arquétipos mentais para fabricar, né? Como eu acabei de falar, eles não tinham na mente, eles não mentalizavam aquela faca afiada e faziam, eles simplesmente lascavam. E aquelas raspas, aquelas lascas que sobravam, eles foram percebendo que eram cortantes e ajudava a tirar, por exemplo, o couro de animais, arrancar pedaços de bife. Bom, hoje é claro, entre paleoantropólogos, entre esses cientistas, que a pressão seletiva levou à fixação da capacidade de produzir ferramentas com foco no consumo de mais proteínas, né? Como eu acabei de falar, lascas auxiliavam para a retirada de pele, carne e tendões das carcaças, né? A competição com hienas e abutres contribui para a caça coletiva, né? Ou seja, eles nunca caçavam sozinhos, até porque nessas regiões existiam hienas, entre outros animais, que também competiam pela carcaça, né? E aí, isso tudo cooperou para que eles fossem em bando também para caçar e garantir o alimento deles. Aqui é um exemplo de como era o processo de lasca, né? As lascas foram as primeiras ferramentas de pedra a serem produzidas por golpes direto controlados, né? Após um tempo já passou a ser controlado. Vou passar. Bom, tal forma de utilização duraria cerca de 1 milhão de anos, sendo substituída apenas a 1,6 milhão de anos pelas primeiras ferramentas formais. Ou seja, eles passaram 1 milhão de anos lascando pedra. E aqui, né, nós temos uma imagem que é a indústria lítica olduvaiense, né, que recebe esse nome por ter sido encontrada na garganta de Olduvai, no leste africano. A primeira amostra, certo? E é representada aqui por 2 seixos, né, com as respectivas lascas removidas. A gente fala de indústria lítica porque foi aquele local onde foi encontrado, certo? As lascas. Aqui também, só que é de Achelense, né, por ser encontrado sempre homenageando o local onde foi encontrado, né, e na França, Saint-Achel. E aqui a gente pode perceber o seguinte, que ele já está bem mais elaborado, certo? Aqui ele já tem um corte melhor, um fio de corte. Indivíduos com melhor destreza e precisão no lascamento podem ter obtido mais sucesso e, consequentemente, deixou mais descendentes, né? Daí acredita-se o seguinte, que aqueles outros parentes dos humanos foram sendo simplesmente extintos, porque não estavam sabendo lidar com a competição, né? E eles não tinham sacado esse aprimoramento de lascação da pedra, né? De transformar ela mais afiada. Então, um grupo seleto começou a perceber isso, lascar melhor, e consequentemente deixou mais descendentes, e assim foi se mantendo, né, na Terra. Quando uma nova característica física ou comportamental atinge alta ou total frequência em uma população, nós dizemos então o quê? Que esse traço foi fixado por seleção natural, né? Então a evolução frisa o seguinte, que a evolução não foi algo planejado, não foi pensado, simplesmente aconteceu. Bom, havia ainda indivíduos com megadontia. Peraí, mas existia só esses homens que lascavam as pedras e caçavam? Não, existiam aqueles também que tinham o crânio muito forte e os dentes muito grandes, certo? Megadontia. E a estrutura óssea deles eram diferentes.
permitindo que eles explorassem outros nichos, ou seja, para eles não competir sobre os mesmos alimentos com os que são lascadores, né? Eles extinguiram-se há cerca de 1 milhão de anos. Quanto à capacidade craniana dos megadônticos, não mudou praticamente nada até a sua extinção, né? Então eles permaneceram com aquele cérebro, aquela formação craniana até a extinção deles. Passar. Bom, a dificuldade de dizer certamente quando houve uma incrementação do cérebro, né? Existe uma incógnita ainda, né? Dizer exatamente com precisão quando foi. Os primeiros representantes do gênero Homo, que são Ergaster e o Erectus, apresentavam capacidade craniana significativamente maior que os seus antecessores. Questão de 50 milímetros cúbicos, mas o que já é bem diferente em relação aos outros, né? Aqui, no caso, era 750 centímetros cúbicos contra os 550 dos seus antecessores. Bom, depende de se utilizar o volume do crânio em si ou o coeficiente de encefalização, a razão entre volume cerebral e corporal. Em contrapartida, houve também um aumento corporal e quando comparado proporcionalmente ao volume cerebral, não há muita diferença com os australopitecíneos. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, descobriu o seguinte, que não necessariamente o tamanho da cabeça do crânio foi o que levou à inteligência, né? Até porque, em proporção com o corpo, que diminuiu também, ele se equiparava ao australopitecíneos, né? Então, o que melhorou foi a capacidade cognitiva, né? Temos aqui a imagem tem um filme chamado Planeta dos Macacos, que é bem interessante também. Aqui nós temos o que? Uma imagem de um Homo ergaster. Os cientistas ficaram em dúvida se eram Ergaster ou Erectus, né? Por conta das semelhanças entre essas duas espécies, né? Do gênero Homo, que foi encontrado em 84. Nessa tabela nós temos as principais espécies hominíneas ao longo da história evolutiva humana, sua faixa cronológica de existência e as capacidades cranianas médias, né? Nós temos aqui os Sahelanthropus chadensis, que tinha entre 320 e 350 centímetros cúbicos, né? Vamos no Australopithecus africanos, já tinha 440 centímetros cúbicos a capacidade craniana. O Homo habilis, 680. O Homo neanderthalensis, cerca de 1.450 centímetros cúbicos. E nós, agora, Homo sapiens, cerca de 1.350. Né? Isso já mostra o seguinte, que não necessariamente a área vai definir a inteligência e a capacidade cognitiva. Estudos feitos também com macacos sul-americanos mostram que o melhor coeficiente de encefalização, como falei, não significa uma melhor cognição, certo? Possivelmente uma interação em bando fixou uma inteligência social mais arrojada, né? Então acredita-se que justamente por eles andarem em bandos e eles começaram a planejar as caças e a serem recíprocos. E até mesmo julgar e expulsar do bando aquele que, por exemplo, ficava com toda a carne para si, queria ficar com a carne para si e corria, enquanto o outro arriscava a própria vida expulsando hienas, entre outros animais. Né? Pode passar. Bom, considerações finais. A ciência ela caminha cautelosamente, né, descobrindo e corrigindo, melhorando respostas sobre qualquer âmbito natural. Quanto à evolução, existe uma dificuldade maior devido à escala temporal e à deterioração de registros fósseis, que muito clareiam a história do homem. Em relação ao século passado, muito se avançou nas pesquisas, mas ainda temos um infinito pela frente. É isso.